Existe algo de estranho e sinistro nos corredores do estúdio onde o desenho animado Bob Esponja é produzido. Rumores sombrios circulam entre os funcionários, sussurros de acontecimentos inexplicáveis e ocorrências perturbadoras que desafiam toda lógica e razão. Dizem que o próprio criador do Bob Esponja estava obcecado com a perfeição do seu desenho animado, buscando alcançar um nível de excelência que beirava a obsessão. No entanto, à medida que a produção avançava, eventos estranhos começaram a ocorrer nos bastidores, dando origem a uma série de incidentes que desafiavam a compreensão humana. Uma das histórias mais perturbadoras era a do episódio perdido de Bob Esponja, intitulado O Lado Sombrio de Fenda do Biquíni. Dizem que esse episódio foi banido da transmissão devido ao seu conteúdo perturbador e assustador, que afetou profundamente todos os que assistiram. Aqueles que tiveram a infelicidade de testemunhar o episódio relataram sonhos terríveis, alucinações e uma sensação de desespero e medo que os perseguiam mesmo quando estavam acordados. No episódio perdido, Bob Esponja e seus amigos se aventuraram em uma versão distorcida e sombria da Fenda do Biquíni, onde criaturas macabras e entidades sinistras os aguardam. O cenário era banhado por uma luz vermelha e opressiva, e o ar estava impregnado com um cheiro de podridão e desespero que parecia invadir a mente dos personagens e dos espectadores. Durante a transmissão do episódio, relatos de apagões inexplicáveis e interferências nos televisores se multiplicaram, como se a própria energia negativa do episódio tivesse se espalhando para além das telas, contaminando o mundo real com sua presença sinistra. Aqueles que assistiram ao episódio desapareceram misteriosamente, deixando para trás apenas um rastro de desespero e desolação que desafiava toda explicação racional. Além do episódio perdido, outros eventos perturbadores ocorreram nos bastidores de Bob Esponja. Figuras sombrias e encapuzadas eram vistas vagando pelos corredores do estúdio, sussurrando palavras antigas e enigmáticas que ecoavam na mente daqueles que ousavam cruzar seus caminhos. Sons estranhos e perturbadores eram ouvidos durante a noite, como se o próprio estúdio tivesse vivo e repleto de segredos obscuros que se recusavam a permanecer ocultos. Com o passar do tempo, o clima de paranoia e medo tomou conta do estúdio de Bob Esponja, levando os funcionários à beira da loucura e da desesperança. Alguns abandonaram seus postos, incapazes de suportar a pressão e a opressão que pairava sobre o ambiente, enquanto outros se afundaram em um estado de paranoia e delírio que os consumia lentamente, como se a própria entidade maligna do desenho animado tivesse se alimentando de suas almas. Até hoje, a lenda sombria de Bob Esponja assombra os corredores vazios do estúdio, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas formas mais inesperadas e que o preço da perfeição pode ser mais alto do que se imagina. A entidade sinistra que habita os bastidores do desenho animado continua a desafiar a compreensão humana, lançando uma sombra de terror sobre todos aqueles que ousam se aventurar nos recantos mais sombrios da Fenda do Biquíni. A maldição de Bob Esponja. À medida que a lenda sombria de Bob Esponja se espalhava, os fãs do desenho animado começaram a relatar experiências perturbadoras e encontros inexplicáveis com a entidade maligna que assombrava os bastidores do estúdio. O desenho animado, que antes era sinônimo de diversão e inocência, tornou-se uma fonte de medo e desespero para aqueles que se aventuravam a explorar seus mistérios mais profundos.
Uma série de vídeos amadores e relatos online começaram a surgir, revelando imagens perturbadoras e sons sinistros que pareciam desafiar toda a lógica e explicação racional. Em um desses vídeos, um fã afirmava ter presenciado a aparição de Bob Esponja em um sonho perturbador, sua forma distorcida e grotesca pairando sobre ele como uma sombra sinistra que ameaçava consumir a sua alma. Outro relato chocante envolvia um grupo de crianças que afirmavam ter sido perseguidas por uma entidade obscura que se assemelhava a Lula Molusco, o amigo mal-humorado de Bob Esponja. As crianças descreviam visões de tentáculos retorcidos e olhos vazios que as observavam na escuridão, sussurrando palavras antigas e enigmáticas que ecoavam em suas mentes como um eco distante de um passado sombrio e esquecido. À medida que os relatos de encontros assustadores com as entidades de Bob Esponja se multiplicavam, a paranoia e o medo se espalhavam como uma praga entre os fãs do desenho animado. As redes sociais e fóruns online eram inundados com teorias conspiratórias e relatos de experiências sobrenaturais que desafiavam toda explicação lógica, alimentando o frenesi e a histeria coletiva que envolvia a lenda sombria de Bob Esponja. No ápice da loucura e do desespero, uma série de eventos inexplicáveis ocorreu em torno do lançamento de um novo episódio de Bob Esponja, intitulado A Maldição da Fenda do Biquíni. Diziam que esse episódio era a manifestação física da entidade maligna que assombrava o desenho, uma janela para um mundo sobrenatural que se escondia nas sombras da Fenda do Biquíni. À medida em que o episódio era transmitido, relatos de televisores quebrando, apagões repentinos e sons estranhos e perturbadores se multiplicavam, como se a própria energia negativa do desenho animado tivesse se manifestando no mundo real, contaminando a mente dos espectadores e levando-os à beira da loucura e da desesperança. No final, a verdade por trás da maldição do Bob Esponja permanece obscura e enigmática, um mistério que desafia a compreensão humana e a razão. A entidade sinistra que assombra os bastidores do estúdio continua a lançar sua sombra de terror sobre todos aqueles que ousam desafiar seu poder, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas formas mais inesperadas e que a inocência pode se transformar em desespero e horror em um piscar de olhos. E assim acaba aqui a história sombria do Bob Esponja. E esse episódio permanece vivo na mente daqueles que ousaram assistir. É uma lembrança sombria e perturbadora, alertando que nem tudo é o que parece, e o medo pode se esconder até nos lugares mais inesperados. E aí, pessoal, vocês têm alguma história sombria para me relatar sobre no seu tempo de infância ter acontecido alguma coisa assim parecido envolvendo o desenho Bob Esponja? Eu vou esperar vocês aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.